Hoje não estamos apenas abrindo mais 4 capítulos. Hoje estamos chegando ao fim da caminhada de um homem que enfrentou Faraó, atravessou o mar, suportou a murmuração de um povo inteiro e permaneceu fiel até o último suspiro. Deuteronômio 31 a 34. Não é apenas história, é despedida, é transição, é legado. Moisés ensinou, corrigiu, chorou, intercedeu e agora sobe ao monte. Ele vê a promessa, mas não entra. Há algo profundamente humano nisso. Há algo profundamente divino nisso. Hoje, não é só leitura. É reflexão sobre propósito, sobre obediência, sobre terminar bem. Prepare o coração. Porque quando um líder termina sua jornada, Deus já está levantando o próximo passo da história. Senhor nosso Deus, hoje nos colocamos diante de Ti com um coração reverente. Estamos chegando ao fim de uma jornada marcada por ensinamentos, correções, promessas e advertências. Ao abrirmos estes últimos capítulos de Deuteronômio, pedimos que o Teu Espírito nos conduza além da leitura, que nos leve à compreensão. Assim como Moisés terminou sua caminhada olhando para a promessa, ensina-nos a viver com fidelidade, mesmo quando não vemos tudo se cumprir diante dos nossos olhos. Livra-nos da superficialidade, dá-nos profundidade. Livra-nos da pressa, dá-nos entendimento, livra-nos do orgulho, dá-nos humildade para aprender. Que cada palavra lida hoje encontre lugar em nosso interior, que possamos discernir o Teu caráter, a Tua justiça, a Tua misericórdia e a Tua soberania. Se há algo que precisa ser alinhado em nós, revela. Se há algo que precisa ser entregue, mostra. Se há algo que precisa ser iniciado, confirma. Queremos terminar ciclos com fidelidade. Queremos começar novos caminhos com obediência. Que este momento não seja apenas mais um vídeo, mas um marco espiritual em nossa jornada contigo. Nós Te agradecemos por nos sustentar até aqui e confiamos que continuarás conosco nos próximos passos. Em nome de Jesus. Amém. Deuteronômio capítulo 31. E foi Moisés, e falou estas palavras a todo o Israel. E disse-lhes: Hoje sou da idade de 120 anos, já não posso mais sair e entrar. E o Senhor me disse: Não passarás este Jordão. O Senhor teu Deus passará adiante de ti. Ele destruirá estas nações de diante de ti para que as possuas. Josué passará adiante de ti, como o Senhor tem dito. O Senhor lhes fará como fez a Seom e a Og, reis dos amorreus, e a sua terra, aos quais destruiu. Quando o Senhor vô-los entregar, assim lhes fareis, conforme a todo o mandamento que vos tenho ordenado. Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo. Não te deixará, nem te desamparará. Então chamou Moisés a Josué, e disse-lhe perante os olhos de todo o Israel: Esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a seus pais lhes dar, e tu os farás herdá-la. O Senhor é quem vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. E Moisés escreveu esta lei, e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. Ordenou-lhes Moisés, dizendo: Ao fim de cada 7 anos, no tempo determinado do ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo o Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, lerás esta lei diante de todo o Israel aos seus ouvidos. Ajunta o povo, homens, mulheres, meninos, e o estrangeiro que está dentro das tuas portas, para que ouçam, aprendam e temam ao Senhor vosso Deus, e tenham cuidado de cumprir todas as palavras desta lei. E que seus filhos que não a souberem, ouçam e aprendam a temer ao Senhor vosso Deus todos os dias que viverdes sobre a terra, a qual passais o Jordão para a possuir. Disse o Senhor a Moisés: Eis que se aproximam os teus dias para que morras. Chama a Josué, e apresentai-vos na tenda da congregação, para que lhe dê ordens. Então foram Moisés e Josué, e se apresentaram na tenda da congregação. E o Senhor apareceu na tenda, na coluna de nuvem.
e a coluna de nuvem se pôs sobre a porta da tenda. Disse o Senhor a Moisés: Eis que dormirás com teus pais, e este povo se levantará e se prostituirá com os deuses estranhos da terra. Naquele dia se acenderá a minha ira contra ele, e os desampararei, e esconderei deles o meu rosto. Serão consumidos, e muitos males e angústias os alcançarão. Então dirá naquele dia: Não me alcançaram estes males por não estar o meu Deus no meio de mim? Escrevei para vós este cântico, e ensinai-o aos filhos de Israel. Ponde-o na sua boca, para que este cântico me seja por testemunha contra os filhos de Israel. Porque os introduzirei na terra que jurando prometi a seus pais, terra que mana leite e mel. Comerão, fartar-se-ão e se engordarão. Então se voltarão a outros deuses. Quando muitos males e angústias lhes sobrevierem, este cântico testificará contra eles por testemunha, pois não será esquecido da boca da sua descendência. Assim escreveu Moisés este cântico naquele dia, e o ensinou aos filhos de Israel. E deu ordem a Josué, filho de Num, dizendo: Esforça-te e anima-te. Depois falou Moisés aos ouvidos de toda a congregação de Israel as palavras deste cântico, até se acabarem. Deuteronômio 31 marca o início do fim da liderança de Moisés. Ele reconhece publicamente sua limitação, 120 anos, e não atravessará o Jordão. Aqui aprendemos algo profundo. Maturidade espiritual inclui saber quando o ciclo terminou. Moisés não se apega ao cargo. Ele confia no propósito de Deus. O centro do capítulo é a repetição: esforça-te e anima-te. A coragem não nasce da ausência de medo, mas da certeza da presença divina. Deus não promete facilidade, promete companhia. A força de Josué não estaria nele mesmo, mas no Senhor que iria adiante. A transferência de liderança acontece diante de todo o povo. Isso mostra transparência e legitimidade. Deus não trabalha no improviso. Há preparação, há sucessão, há continuidade. A obra não depende de um homem, depende do propósito divino. Moisés escreve a lei e ordena que seja lida publicamente a cada 7 anos. Isso revela que a palavra deve ser constantemente reapresentada. Uma geração que não ouve a lei, inevitavelmente se desvia. A fé precisa ser ensinada continuamente. O capítulo também revela algo inquietante. Deus anuncia que o povo se desviará após a morte de Moisés. Isso mostra que liderança forte não substitui transformação interna. Milagres e instruções não mudam corações se não houver rendição verdadeira. O cântico que Deus manda escrever não é apenas música, é testemunha. Ele serviria como memorial profético contra a infidelidade futura. Deus antecipa a queda, mas também deixa registro da verdade. Espiritualmente, este capítulo nos ensina que todo líder é transitório, mas a presença de Deus permanece. Moisés sai de cena, mas o Senhor continua guiando. O centro da história nunca foi Moisés, sempre foi Deus. Deuteronômio capítulo 32. Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile o meu ensino como o orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas sobre a relva. Porque apregoarei o nome do Senhor. Engrandecei a nosso Deus. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízos são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto é. Corromperam-se contra ele, não são seus filhos, mas sua mancha. Geração perversa e distorcida é. Lembra-te dos dias antigos, considera os anos de muitas gerações. Pergunta a teu pai, e ele te anunciará, aos teus anciãos, e eles te dirão. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, estabeleceu os limites dos povos conforme o número dos filhos de Israel. Porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Achou-o numa terra deserta e num ermo solitário cheio de uivos. Trouxe-o ao redor, instruiu-o, guardou-o como a menina do seu olho. Como a águia desperta o seu ninho, adeja sobre seus filhos, estende as suas asas, toma-os,
e os leva sobre as suas asas. Assim só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Mas Jesurum engordou e deu coices. Engordaste, engrossaste, e te cobriste de gordura. Então deixou a Deus que o fez, e desprezou a rocha da sua salvação. Provocaram-no com deuses estranhos, com abominações o irritaram. Sacrificaram aos demônios, não a Deus. A deuses que não conheceram. Esqueceste-te da rocha que te gerou, e em esquecimento puseste o Deus que te formou. Viu-o o Senhor e o desprezou, provocado a ira contra seus filhos e suas filhas. Disse: esconderei deles o meu rosto, verei qual será o seu fim, porque são geração perversa, filhos em quem não há fidelidade. Eu os provocarei a zelos com aqueles que não são povo. Com gente insensata os despertarei a ira, porque um fogo se acendeu na minha ira, e arderá até ao mais profundo do inferno. Vede agora que eu o sou, e mais nenhum Deus há além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Regozijai-vos, ó nações, com o seu povo, porque ele vingará o sangue dos seus servos, e expiará a terra do seu povo. Depois veio Moisés e falou todas as palavras deste cântico aos ouvidos do povo, ele e Josué. E disse-lhes: aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, porque esta palavra não é coisa vã, é a vossa vida. Deuteronômio 32 é o Cântico de Moisés, um poema profético que resume toda a história espiritual de Israel. Ele começa exaltando Deus como rocha, símbolo de estabilidade, fidelidade e justiça absoluta. Antes de falar do pecado do povo, Moisés estabelece quem Deus é: perfeito, justo, verdadeiro. O contraste é brutal. Deus é rocha, o povo é instável. Deus é fiel. Israel é descrito como geração perversa. Aqui está um princípio espiritual. A infidelidade humana nunca anula o caráter divino. O problema nunca foi Deus falhar, foi o coração do povo se corromper. O texto relembra o cuidado de Deus no deserto. A imagem da águia que carrega seus filhotes revela proteção ativa. Deus não apenas guiou Israel, ele o sustentou em fragilidade. Isso mostra que a graça precede a obediência, mas a prosperidade se tornou o maior perigo. Jesurum engordou e deu coices. Quando Israel se fortaleceu, esqueceu-se da rocha. O capítulo ensina que abundância sem vigilância gera soberba. O conforto pode produzir esquecimento espiritual. O abandono de Deus gera consequência. O Senhor esconde o rosto. Não é ausência física, mas retirada de favor. Isso revela algo profundo. A maior disciplina divina não é destruição imediata, é permitir que o homem experimente o vazio de viver sem Deus. Quando Deus declara, eu mato e faço viver, ele reafirma a soberania absoluta. Nenhum poder é autônomo. Ele não apenas julga, ele também restaura. O cântico termina com esperança. Deus vindicará seu povo e purificará a terra. Espiritualmente, este capítulo é um alerta para todas as gerações. Milagres não garantem fidelidade futura. Somente um coração continuamente rendido sustenta a aliança. A palavra não é coisa vã. É Deuteronômio capítulo 33. Esta é a bênção com que Moisés, homem de Deus, abençoou os filhos de Israel antes da sua morte. Disse: o Senhor veio de Sinai e lhes alvoreceu de Seir. Resplandeceu desde o monte Parã e veio com 10 milhares de santos. À sua direita havia para eles a lei do fogo. Na verdade ama os povos. Todos os seus santos estão na tua mão, e assentaram-se a teus pés. Cada um receberá das tuas palavras. Moisés nos deu a lei por herança da congregação de Jacó. Seja Ruben vivo, e não morra, e não sejam poucos os seus homens. E isto é o que disse de Judá. Ouve, Senhor, a voz de Judá, e introduze-o ao seu povo. Sejam-lhe as suas mãos bastantes, e se tu ajuda contra seus inimigos. E de Levi disse: teus Tumim e teus Urim sejam com o teu santo. Eles ensinarão os teus juízos a Jacó e a tua lei a Israel. Porão incenso no teu nariz e holocausto sobre o teu altar. De Benjamim disse:
O amado do Senhor habitará seguro com ele. Todo o dia o cobrirá, e entre os seus ombros habitará. E de José disse: Bendita do Senhor seja a sua terra, com as coisas excelentes dos céus, e pela preciosa produção do sol, e pela preciosa produção dos meses, e pelo melhor das montanhas antigas, e pela preciosidade dos outeiros eternos, e pela excelência da terra e da sua plenitude. De Zebulon disse: Alegra-te, Zebulon, na tua saída, e tu, Issacar, nas tuas tendas. De Gade disse: Bendito aquele que dilata Gade, como leão habita. De Dan disse: Dan é filho de leão, saltará de Bazã. De Naftali disse: Naftali, farto de favor e cheio da bênção do Senhor. De Aser disse: Bendito seja Aser entre os filhos, agrade aos seus irmãos e banhe em azeite o seu pé. Ferro e metal será o teu calçado. E como os teus dias, assim será a tua força. Não há outro como o Deus de Jesurum, que cavalga sobre os céus para a tua ajuda. O Deus eterno é a tua habitação, e por baixo estão os braços eternos. Ele expulsará o inimigo de diante de ti. Israel habitará seguro. Feliz és tu, ó Israel. Quem é como tu, povo salvo pelo Senhor? Escudo do teu socorro e espada da tua excelência. Deuteronômio 33 é a despedida final de Moisés. Não é discurso político, é bênção profética. Antes de morrer, ele libera palavras sobre cada tribo. Isso revela um princípio espiritual. Líderes espirituais não terminam com crítica, mas com legado. O capítulo começa exaltando a majestade de Deus que veio do Sinai. A bênção não nasce do homem, nasce da revelação divina. Moisés relembra que Israel não é forte por si mesmo, mas porque o Senhor se manifestou no meio dele. Cada tribo recebe uma palavra específica. Isso mostra que Deus trabalha de forma individual dentro do coletivo. Não existe promessa genérica, existe propósito direcionado. A bênção sobre Levi reforça a centralidade do ensino da lei. A saúde espiritual da nação depende de quem carrega a palavra com fidelidade. Onde a instrução é abandonada, a identidade se perde. José recebe bênção de prosperidade e abundância. Isso demonstra que fidelidade gera fruto. Mas o texto equilibra a prosperidade com dependência divina. A fonte é o Senhor. O clímax está no final. O Deus eterno é a tua habitação, e por baixo estão os braços eternos. A verdadeira segurança de Israel não era território, era presença. Terra prometida é consequência. Deus é fundamento. O capítulo termina exaltando Israel como povo salvo. Mas a salvação está vinculada à aliança. O privilégio de ser escolhido exige fidelidade contínua. Deuteronômio, capítulo 34. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume do Pisga, que está defronte de Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, e todo o Naftali, e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá até o mar ocidental, e o Neguebe, e a campina do vale de Jericó, cidade das palmeiras, até Zoar. E disse-lhe o Senhor: Esta é a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: A tua descendência a darei. Eu te fiz ver com os teus olhos, porém para lá não passarás. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. E o sepultou no vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor. E ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Não se escureceu o seu olho, nem perdeu o seu vigor. E os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe. E se cumpriram os dias de choro. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés havia posto as mãos sobre ele. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos, e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. E nunca mais se levantou em Israel profeta como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face, nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor o enviou a fazer na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus servos, e em toda a mão poderosa,
e em todo o grande espanto que operou Moisés aos olhos de todo o Israel. Deuteronômio 34 não é apenas o registro da morte de Moisés. É o fechamento de uma geração. Moisés sobe ao Monte Nebo e vê a terra prometida, mas não entra. Isso revela um princípio espiritual doloroso. Nem todo líder entra na promessa que ajudou a construir. Deus permite que Moisés veja a terra, mas não a possua. A visão é um ato de graça. A não entrada é consequência da desobediência em Meribá. Aqui aprendemos que Deus é misericordioso, mas continua sendo justo. O texto afirma que o próprio Senhor sepultou Moisés e ninguém sabe o local da sua sepultura. Isso impede idolatria. Deus preserva a honra do servo, mas protege a glória dele mesmo. Moisés morre com vigor preservado. Isso mostra que sua partida não foi por fraqueza física, mas por encerramento de propósito. Quando o chamado termina, a missão se conclui. Josué assume cheio do espírito de sabedoria. A transição é saudável, a obra continua. Isso ensina que o reino não depende de uma pessoa, depende do plano de Deus. O capítulo encerra dizendo que nunca se levantou profeta como Moisés, que falava com Deus face a face. Mas a própria Escritura aponta para alguém maior que viria. Moisés foi grande, mas a história ainda não terminou. Hoje concluímos um livro que não é apenas histórico, é formativo. Se você caminhou até aqui, capítulo após capítulo, você não está apenas lendo a Bíblia, você está sendo moldado por ela. Deuteronômio nos ensinou sobre aliança, obediência, escolhas, consequências e fidelidade. Vimos Moisés subir ao monte, vimos uma geração morrer no deserto, vimos outra se preparar para atravessar, mas o mais importante, vimos Deus permanecer. Obrigada por permanecer também. Obrigada por não desistir. Obrigada por voltar todos os dias. Obrigada por fazer parte desse projeto que não é meu, é nosso. Se essa jornada tem falado ao seu coração, continue conosco. Amanhã seguimos avançando. Ainda há terra a conquistar. Ainda há promessas a compreender. Inscreva-se. Compartilhe. Permaneça. Que o Senhor fortaleça sua fé, firme seus passos e mantenha seu coração alinhado com a palavra. Em nome de Jesus. Amém.